Boa noite a todos. Meu nome é Natasha Chiloba, sou presidente da ADP, Associação Nacional dos Designers de Produto, e hoje eu vou estar aqui conversando com o Thiago Sodré, num talk muito interessante, conversando sobre propósito, comércio e comunidade. Como que esses três pilares podem nortear as nossas empresas, como que elas podem direcionar, né, para realmente a gente ter um propósito e isso ser aplicado aos nossos empreendimentos. Acredito aqui que o Thiago Sodré é uma pessoa que sabe muito desse conceito, cresceu muito nesses últimos anos e vai ter muita coisa boa para conversar com a gente. Vamos lá, chegando aqui. E aí, já Oi, tá me vendo Thiago, aqui? Tudo tudo bem? Como é que bom? vocês? Tudo Bem, bem? obrigado pelo convite. Prazer, Obrigada por aceitar. sempre acompanho aí o trabalho seu, né, desde a associação, também o trabalho que você tem como A gente designer. está aproximando mais agora, né, a ADP do Clube Casa. Com certeza, obrigado pelo convite. Como você disse, né, alguns pilares, quando falo assim, eu gosto de tentar colocar o máximo de tópicos. O pessoal da minha equipe sempre fala, né, que tudo eu separo em tópicos para ficar mais fácil entender e tá mais claro o que eu penso, né? E eu acho que quando você fala de alguns pilares como propósito, primeiro que propósito, ele vai muito além daquilo que só a E pessoa hoje, na verdade, é uma palavra que a gente está escutando muito, né? Mas, é assim, muito. ainda está um pouco perdido o que é isso. Mas eu acho Então, que acho que... desculpa, Tete, mas tem uma frase que eu vejo que é assim, propósito pagando boleto, né? Não sei se você já viu essa frase, porque propósito para mim é quando você começa a acreditar em algo que aquilo pode te mover e te levar além. Então, às vezes você tá no lugar que não é o ambiente exatamente que você sonha em estar, mas você sabe que aquele lugar ele pode te ajudar a ser parte da jornada para te levar até outro lugar. E aí você se entrega de verdade, você faz acontecer, porque o seu propósito ele vai muito além. E aí você falou sobre o comunidade, comércio e conteúdo, né? Que são outros Seus pilares que três Cs, né? Eu eu acho muito legal acredito. esses seus três Cs. Porque eu acho que é uma forma da gente trazer assim uma sequência. Um não passa na frente do outro, porque eu acho que uma comunidade sem conteúdo ela é vazia e ela não gera pertencimento. E um comércio sem comunidade ela não gera repetição. Então você não gera recorrência. Então você gasta Uhum. muita energia para sempre contar a mesma história. Então por isso que eu coloco numa sequência que é conteúdo. Você passa a informação, você entrega, você traz as pessoas para perto de você. Aí os semelhantes se começam a interagir, as pessoas que têm vontade de consumir, ter as mesmas coisas, começam a pertencer à mesma tribo, à mesma comunidade. E aí, por osmose, por consequência disso, gera-se a conversão, o comércio, porque ela começa a se identificar com tudo aquilo que está sendo passado no conteúdo. Então, por isso que eu brinco, né, com conteúdo. Você atrai, educa e aí aplica o serviço. Exatamente, porque se você tentar aplicar serviço sem educação, tem um negócio que chama custo de aquisição do cliente, que é quanto Uhum. você investe, quanto você gasta num novo cliente. E aí isso daí aumenta muito. E quando você consegue trazer pela educação, primeiro que o seu CAC ele abaixa muito, porque essa pessoa ela vem porque ela quer, ela vem porque ela Uhum. se identifica com você. E segundo, que a repetição e a recorrência acontece de forma natural, uma vez que ela se sente parte, ela sente que ela está construindo com você, não que você está construindo para ela. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente, já comecei a Não, e introduzir. é legal que a comunidade também gera uma propaganda, né? Ele é um replicador do seu próprio conteúdo, né? Então, Não, e principalmente em alguns segmentos, como gastronomia, design e moda, que são três ali que mexem com beleza, lifestyle, prova social, que é quando a uhum. pessoa vem lá e afirma a outra através do produto dela ou experiência, a gente traz um dos principais gatilhos dessa comunidade, né? Que é a prova social, que é assim, o canal mais barato que existe é o cliente, né? Então, quando esse cliente ele se sente realmente valorizado, ele consegue distribuir isso. E você, aí, as pessoas às vezes não entendem
e não consegue perceber que, uma vez que você percebe que um canal está dando certo, vamos investir nele. Então, a pergunta é, como potencializar e escalonar esse canal? E aí, usar o seu canal, o seu cliente como um canal de venda, um canal de distribuição, um canal de Vira um divulgação. replicador, né? Exatamente. E tem gente que espera, o cara não me marcou, o cara não falou do meu produto. Mas o que você fez? Você ativou? Às vezes, ele não é aquela pessoa que vai fazer isso de forma natural. Você fez algum tipo de desconto? Se ele fizer alguma ação, você vai fazer, ele vai ganhar um desconto. Se ele convidar um amigo, ele vai ganhar algum tipo de benefício. Você trouxe ele, você construiu algum game, né? Alguma forma de induzir ele a distribuir a sua informação. E aí eu acho que aí que muita gente se perde e fica esperando, terceirizando o sucesso. Mas comecei falando já Thiago, bastante, né? não, Mas foi vamos lá. Eu ótimo. sei que você Acho que a fez um gente roteiro. já deu uma introdução no assunto e eu acho legal a gente falar desse assunto que não é só replicado ou direcionado para o setor que a gente trabalha, né? Que seria o design, né? A estética, a arquitetura, tal. Mas isso que a gente está conversando é replicado para vários outros setores, né? Você pode aplicar em qualquer empreendimento, em qualquer setor, em qualquer empresa, tal. Então, eu acho muito interessante que você tem isso e você não buscou, você não aprendeu isso no nosso setor, né? Eu acho que a sua história já vem muito lá de trás. Eu sei que tua família tem comércio, eles são empreendedores, você vem aí de uma família de empreendedores, e é uma pessoa super nova, que já fez muita coisa, já foi Forbes Under 30, né? Já foi capa do Empreenda. Então, você tem aí uma trajetória muito longa. E para quem não te conhece, assim, me explica como que foi esse início, da onde que veio isso, se já veio de família ou se você, né, como que Não, foi isso? eu acho que a veia empreendedora veio de família. O Clube Casa, ele veio de uma consequência de querer ajudar a família, mas eu Mas não essa veia do empreendedorismo já... é muito. Meu pai e minha mãe são fora da curva, assim, são pessoas admiráveis, pessoas que realmente têm um senso de realização muito grande. Eu acho que a maior disrupção, assim, que transforma as vidas dos empreendedores é quando você sai do campo da ideação, né? E você vai para o campo da realização. E muita gente fica nesse limbo de aprender para ter mais informação, e eu sempre tive um pouco daquilo, aprender para pôr em prática, né? Então não adianta eu aprender tudo, eu tenho que aprender o que faz sentido e a gente vai trocando a roda enquanto o carro está em movimento. Mas só voltando um pouco à pergunta, meu pai e minha mãe, eles já tiveram algumas empresas, eles já participaram de algumas iniciativas, mas E você acompanhava desde pequenininho? sempre acompanhei altos e baixos, e um dos grandes viradas, assim, tanto a parte financeira ou toda a parte de estrutura que eles conseguiram dar, foi na parte de, não sei se você conhece a Feira do Circuito das Malhas, que agora se transformou na Feira da Moda Inverno há 2 anos. É um dos projetos da minha mãe, do meu pai. Eles têm Gramado, né? Eles têm uma empresa que eles fazem feira de inverno, mas tem aqui em São Paulo, no Centro de Eventos São Luís, acontece em São Bernardo, em várias regiões, que vem fabricantes do sul de Minas, do sul do país. E aí uma das iniciativas que eles têm a feira, onde que reúne ali 100 expositores durante 10 dias, são todos fabricantes vendendo produtos de retilínea de moda inverno, e ali eu cresci naquele meio, percebendo muito claramente assim, que imagina se você ter 100 expositores, todos vendendo retilínea, que é lã, tricô, toda essa parte, e aí você fala, os caras vendem a mesma coisa, e você vê caras vendendo muito, e você vê caras vendendo pouco. E aí você começa a entender que é o seguinte, às vezes as pessoas podem ter o mesmo propósito, querem buscar o mesmo objetivo, né? Todos queriam vender roupa de inverno. E você via que por pequenos movimentos e pequenas porque um vende tanto e outro não, né? Fazia total diferença. Desde o brilho no olhar, no atendimento, na forma que
que as pessoas colocavam, até na parte de buscar novidade, trazer cor, trazer modelagem diferente. Então, os empreendedores que sempre foram à frente e nunca pararam ali, eram os que tinham mais sucesso dentro da feira. E era muito nítido, era 10 dias, são 10 dias, né? O ano passado foram 4 edições, passaram 150 mil pessoas, pra você ter noção. A feira tem 18 anos, eu tenho 30, então desde os meus 12 anos Você vem acompanhando isso. Acompanho. E aí isso trouxe para mim um mindset muito bacana. O primeiro que é a inteligência emocional, de saber lidar, isso aí meu pai faz bravamente, saber lidar ali com conflitos e interesses, porque imagina, são 10, 100 expositores, todos vendendo praticamente a mesma coisa, e saber lidar, porque o stand de um é na frente, outro atrás, não sei o que lá. Então envolve uma inteligência emocional muito grande, uma autoconfiança, de também falar, não, você está aqui porque vai ser melhor para você, e a pessoa realmente precisa entender, acreditar aquilo, até na parte de entender a diferença do querer fazer e o realmente fazer, né? E ali eu participava um pouco da organização, sentia, mas efetivamente a gente nunca operacionalizou. Mas a primeira empresa, iniciativa foi junto com o meu irmão mais velho, o Rodrigo. Ele, na época, conhecia alguns jogadores de futebol. A gente sempre gostou de marketing, de ações, de eventos. E a gente, de alguma certa forma, gostava muito de querer ajudar, né? Querer potencializar. A gente sempre teve ideias, quando as pessoas traziam coisas. Pô, por que você não faz isso e tal? E aí meu irmão tinha um jogador de futebol que estava precisando de uma ajuda, era um amigo dele. E aí a gente montou... Aí ele ajudou, deu super certo. E aí na sequência, falou, pô, isso é um negócio. E a gente fez a Sodré Esportes, que é uma agência de marketing esportivo. A gente aí você com o seu irmão, já eu com meu irmão, eu tinha 18 anos, ele 20, 21, ele é 2 anos, 3 anos mais velho que eu. E aí a gente já chegou a gerenciar mais de 30 jogadores de futebol, ficamos 2, 3 anos nisso. A gente potencializou carreiras, conseguimos ter jogador nos principais times de São Paulo, Rio, Minas, fizemos negociações internacionais. Então eu com 19, 20 anos fui apresentar, por exemplo, um jogador no Gênova, na Itália. E aí tudo isso trouxe uma carga muito louca, assim, e muito clara, de que, tipo, sabe, agora eu não lembro quem falou, mas quem era impossível foi lá e fez, né? E, tipo, a gente não tinha noção nenhuma. E eu acho que isso é uma das maiores belezas de quem começa a empreender. O poder do invisível. Porque, como ninguém me conhecia, então a gente queria falar com todo mundo, a gente queria fazer tudo acontecer. E tem a outra fase seguinte: se você está numa festa de bilionário, você é um bilionário também, né? Então, se você está se você tá num espaço onde tem agentes e empresários... Seu networking explodiu, né? Empresários de sucesso, então você é um cara... E ali a gente foi conseguindo conectar, conseguiu fazer. Meu irmão sempre foi um cara também muito... extrovertido, e ali a gente trouxe para mim um mindset da seguinte forma: tudo é possível se você entender o que aquela pessoa espera de você e o que ela busca em alguém. O que é isso? Tem uma frase que tem uma colocação que fala assim, toda pessoa busca comodidade, né? Ela busca comodismo nas relações. O que é comodismo? Uma troca. Então, às vezes, eu com a minha esposa tenho um amor, carinho, afeto, essa é a troca. Tem funcionários que estão por paixão, por querer crescer na carreira, tem funcionários que só estão por dinheiro, tem pessoas que estão ao nosso relacionamento só por a gente abrir portas, então elas só buscam o acesso. E aí você vai entendendo que cada um busca, não adianta, tem que ter troca. Se não tiver troca, pode ser intangível ou tangível. E ali estava muito claro que se você conseguisse interpretar e ler desde o pai do jogador de futebol, que é um cara mais simples, um cara que tem uma vida sofrida, se você gerar empatia e conseguir trocar com ele algo, você se conecta. Até o presidente do clube, o diretor do clube, que na grande maioria eram grandes empresários, eram pessoas que trabalham no mercado financeiro, mercado de publicidade, pessoas que tinham muito contato. E quem era o Thiago na fila do pão, quem era o Rodrigo, e a gente conseguia estar no meio porque a gente percebia que a gente gerava valor e eles buscavam algo, e a gente conseguia, de alguma certa forma, interpretar aquilo. E a gente sempre se fez muito visto, né? Então, as pessoas às vezes têm medo de se conectar, mas, na verdade, elas não têm que ter medo de se conectar. Elas, na verdade, elas só precisam entender como se conectar
e tentar, e gerar valor. Teve pessoas, por exemplo, eu tenho clientes do Clube Casa, que são grandes parceiros, empresas internacionais, multinacionais até, que eu dei oi, tudo bem, 10 vezes pro cara. Mas qual a obrigação dele de saber quem era eu? Nenhuma. Mas eu tinha uma obrigação de saber quem eu era. Eu tinha uma obrigação de fazer ele saber quem eu era. Então, eu já vi no nosso setor várias pessoas que não entendem os players, se frustra e aí sai falando, porra, o cara nem sabe quem é, o cara é mó mala. Imagina o cara receber mais de 50 protótipos, mais de 100 tipos de abordagem por semana, e o que você fez para ele saber quem você é? E aí foi aí que nasceu isso, esse primeiro, esse gatilho, que eu chamo que é o segundo, né? Então, o primeiro foi na parte dos eventos, da feira, que é o poder da realização e a inteligência emocional de ter jogo de cintura. O segundo é muito isso. As pessoas, eu preciso me esforçar para a Natasha saber quem é o Thiago. A Natasha não é obrigada a saber quem é o Thiago. E aí, esse exercício sempre me fez ter muita resiliência no relacionamento, por causa que relacionamento nada mais é do que constância. Então, uma coisa é você ser persistente, você ir para o mesmo caminho 100 vezes e tentar da mesma forma 100 vezes. Outra coisa é você ser resiliente, né? Você fazer 100 vezes, mas cada vez você tentar ir para um caminho diferente, uma abordagem diferente, e aí você gera valor de uma certa forma e se conecta. E aí, aí a gente fez uma... Quantos anos vocês ficaram com essa empresa? Foram 3 anos. Meu irmão, ele tem ela até hoje, mas ele diminuiu as atividades, mas foram 3 anos de forma intensa. A gente viajava o Brasil e tal, e aí a gente fez uma jogada muito legal. A gente acabou tendo participação nos direitos econômicos de um jogador que foi vendido para o Palmeiras, para a Itália. E ali a gente, como era uma coisa que envolvia muita carga, envolvia muito longo prazo e também muitas conexões, a gente percebeu que era muito... O futebol ele vai muito além de você criar uma estratégia. Porque, às vezes, um relacionamentozinho, ele pode ir tudo água abaixo, tudo... Então, a gente percebeu que é muito instável. Não adianta a gente querer. Você não controla alguns ambientes, sabe? E a gente preferiu sair. Aí, quando a gente fez uma venda de jogador, que a gente conseguiu repor ali e conseguiu ver novos horizontes, eu tive a oportunidade de entrar como sócio da Everlast Energy. Eu tinha conhecido uma pessoa que ela tinha sido um alto cargo na Red Bull e tinha saído e com a vontade de montar um energético próprio. E aí eu acabei indo para esse lado, meu irmão acabou indo para um lado mais de política, ele é um cara que é bem articulado nessa parte. E aí o que aconteceu? Fiquei 5 anos na Everlast Energy do Brasil, como sócio e como diretor de marketing e toda essa parte de canais de vendas, na parte eu chamo de on-trade, né? E o que você aprendeu bastante? Eu acho que ali foi a grande virada do alto impacto com baixo custo, né? Eu brinco que a maior aprendizado da Everlast foi o marketing wow. Sabe o que é o marketing wow? É quando você chega no lugar e a pessoa fala, uau. Então, eu tinha que fazer muito com muito pouco, porque a gente pegou todo o investimento, foi muito alto, e construímos um Boeing gigante, primeira classe, sensacional. Mas sabe quando tá faltando a gasolina ali para fazer esse negócio subir? Então a gente era uma empresa, a gente licenciou a marca no Brasil, a Everlast, a fórmula era própria nossa, a gente patenteou tudo mais, e a gente produzia, mas não éramos grandes players, como a TNT do Grupo Petrópolis, a Red Bull, a Fusion do Grupo Ambev, a Burn da Fenza, que é Coca-Cola, e a gente, na verdade, era um energético independente, com um único SKU, depois a gente fez 2, que era uma lata maior só, e a gente percebeu o seguinte: não adianta a gente querer ficar batendo de frente, porque a gente não tem capacidade financeira para isso. Então a gente começou, aqui foi a grande lição dos canais e personas, que eu acho que isso é um dos maiores erros dos criativos. Eles desenham, às vezes, para todo mundo, né? Não, na verdade, eles desenham para uma pessoa,
mas eles querem vender para todo mundo, né? Então, tem os canais e tem as personas. E aqui foi muito claro isso. Quais são os canais de vendas que eu tinha? O Key Account, que são supermercados, grandes varejistas. Cara, esse cara não dá para entrar. Você tem que comprar gôndola, você tem que fazer investimento de aniversário, você tem que fazer uma série de investimento que não fazia sentido para nós naquele momento. Você tem os grandes distribuidores, eles já estão fechadaços, contratos de exclusividades, com energéticos já até então existentes. E aí a gente começou, e as casas noturnas premium, que já tinham contratos de patrocínio, e a gente não conseguia entrar. Então a gente começou a ir para a seguinte fórmula. A gente começou a procurar os distribuidores que eram atendidos pelos distribuidores e sonhavam em ter atendimento direto para uma indústria. Então a gente começou a homologar alguns distribuidores que queriam muito ter o canal direto com uma indústria, mas eles ficavam dependendo de comprar desses grandes distribuidores. Então esse cara tinha uma dor ali muito clara de querer realmente ser ele podia ter uma marca menos conhecida, mas ele tinha o sonho de ser o exclusivo de uma marca de energético. E aí deu muito certo, e aí a gente foi para as casas noturnas, porque 5% era atendido diretamente pela indústria, com patrocínio, os outros 95% eram atendidos pelas distribuidoras. Então a gente começou a atender algumas casas noturnas, e aí as festas e a parte universitária que estourou, que foi as baladas. Mas aí, qual que é o lance? Por isso que eu estou contando isso. Esquece o energético, esquece toda a parte... Isso é aplicável em qualquer produto, né? A gente entendeu canais de venda, e aí mais importante do canal de venda, Natasha, a gente entendeu a persona por trás dela. Porque a gente não tinha dinheiro para investir, mas a gente tinha produto e tinha margem. E a gente percebeu o seguinte, eu sou um distribuidor, o que eu busco? Eu busco lucro, eu busco gerar negócio. Então, esse cara quer preço. Então, a gente criou um sistema que era, o cara comprava 100 caixas, a gente bonificava 50, e então a gente dava como 50 caixas a mais para ele, mas ali saía de cima para baixo, dava 33, né? Então, é como a gente desse 33% de desconto para ele. Aí a gente tinha essa margem de 33. Aí a gente chegou nas casas noturnas, que tinham os patrocínios, era muito simples. O cara comprava e a gente revertia aquele 33% em investimento na casa, seja em display, geladeira, o que fosse. E aí o último, que foi onde que a gente mais estourou, que foi as festas universitárias e tudo mais. Você é um universitário. Você é presidente de um CA, de um DA, de um Grêmio estudantil. O que você quer? Deixar um legado, né? Você tem um ano só, você não fica mais de um ano, e você tem aquela festa. E aí a gente percebeu que essa galera queria deixar o legado. E aí eles compravam bebidas, essas coisas para as festas, e em supermercado, em atacado. E a gente criou um negócio de experiência. Então o cara comprava, por exemplo, 10 mil reais, a gente dava para ele, nós tínhamos um cardápio de experiências. Então, por exemplo, 10 mil reais podia levar 2 convidados para a festa de helicóptero, fazer um lounge, mas tudo no final o que era? Não era um 33%? Então, é saber como aplicar no seu, né? Você tem vários nichos dentro do seu público e como você vai atingir cada nicho. Exatamente, porque isso é aplicável a qualquer comércio, a qualquer... Porque não adiantava chegar no universitário, dar desconto de 33 e depois querer dar mais uma experiência, porque a proposta de valor dele tá como... Não, cara, o negócio é o legado. Se você me der um custo legal que feche a conta e me der um cardápio de experiência, já é incrível. Então, a gente começou a fazer muito essa brincadeira e isso trouxe um raciocínio lógico muito claro para mim de regra de 3. Então, tudo na minha vida é regra de 3. Tudo eu gero, assim, não. E no final, se você for ver, tudo é o mesmo argumento. O que você muda é a forma de colocar. Então, tem um negócio que é o pitch elevator. Se você entrasse em 5 elevadores diferentes, com 5 pessoas diferentes, vamos lá, o dono da indústria, se tivesse 40 segundos para falar da ADP, não seria um racional totalmente diferente? Aí você pega o distribuidor de imóveis, outro. Aí você pega o dono, a revenda, o dono da loja, outro. O designer, outro. Então, assim, você começa a entender, jornalistas, outro.
Mas no final você falou a mesma coisa. Mas você trouxe propostas de valor, e aí tem um pitch elevator, que é 40 segundos para dizer o que você... o seu propósito, sua missão, né? Mas você sempre enaltece o que você acredita que aquela pessoa pode se conectar. Porque aí, se ela se conectar, ela te dá a oportunidade para você falar mais 5 minutos, entendeu? Uhum. Então, eu acho que aí essa foi a minha jornada. E quando que nasce o Clube Casa nisso? Aí, em paralelo a isso, já em 2014, meu pai, ele acabou fundando uma marmoraria para ajudar um amigo. Tem uma história meio maluca que dá para fazer um webinar inteiro só disso. Mas, basicamente, nasce uma marmoraria no grupo, não como core business, mas para... Uma questão pontual. Uma questão pontual. E meu pai é um cara que pode ser um negócio... esse é um dos problemas dele. Pode ser um negócio mas é um problema que é uma das maiores qualidades. Pode ser um negócio que dá R$5 de lucro ou que dá 1 milhão, a energia que ele põe... vai se dedicar mesmo. É absurdo. Então, ele enfiou os 2 pés lá na marmoraria, e aí, o que a gente... Eu nunca trabalhei lá, nenhum da nossa família, mas ele ficava trazendo algumas coisas. E uma delas foi tipo, e ele sempre foi muito... Como ele vem dessa parte de eventos, ele começava a juntar os amigos dele do vidro, do revestimento. Vamos fazer um happy hour com os clientes. Vamos fazer um noite da pizza. E aí ligava, Thiago, você tem bartender? Thiago, você consegue fazer uma revista? Thiago? E aí aquela coisa de filho e pai que trabalha junto, né? Não tem limite de pedir coisa e tudo mais. E eu sempre também me dispus a ajudar, porque era muito legal ali, as pessoas, as conexões. E aí, em 2014, eles participaram de diversas associações, participaram de vários movimentos, e aí vários deles estavam frustrados pelo que tinha acontecido, outros estavam insatisfeitos, porque eles percebiam que eles não conseguiam reter o cliente. Porque ou ele vendia, e aí o que aconteceu? Eles vendiam, e aí no mês seguinte tinha que vender tudo de novo, porque eles não tinham carteira. Porque eles focavam muito numa abordagem apenas de uma venda, né? E aí, foi aí que veio o pensamento seguinte. O que as grandes empresas que têm liquidez, que têm faturamentos incríveis, têm em comum? Recorrência. Elas têm repetição na venda. Mas, poxa, como eu vou vender mármore recorrente? Não existe isso, Sim. concorda? E aí que foi a grande sacada, não sacada, mas tipo, foi a grande... Pegar algo que já existe e só dar uma melhoradinha. Se você não tem um produto recorrente, busque canais de vendas recorrente. Então, poxa, você está gastando uma super energia no cliente final e não sei o que lá. Ele tinha que focar nos especificadores. Especificadores. A gente fez um levantamento que um especificador, um arquiteto, um designer, ele tem em média, com 400 escritórios isso, tá? Em média deu 4 projetos no ano. Então, tem uns caras que tem 20, 30, 100, tem uns caras que tem 1, 2, mas a média deu 4. Então, em 10 anos, e um cliente final compra mármore, revestimento, vidro a cada 8 anos, 10 anos. Então, em 10 anos, um cliente final ele tinha a oportunidade de comprar a sua 1 a 2 vezes. Enquanto um profissional, ele podia comprar em 10 anos 40 vezes. Então, vamos pôr em ticket médio, 50 mil reais, nós falamos de 2 milhões versus 100 mil reais. Então... E aí que foi a sacada. Então, para a gente reter e começar... Aí eu falei, então, aí um dia a gente conversando e tal, a gente falou, vamos montar um projeto. E aí montou um projeto e falou assim, precisa ter uma bandeira, porque as pessoas elas precisam entender que existe algo em comum entre vocês. E o mais importante, eles estavam vindo de uma crise da construção civil absurda, que foi 2014, 2013, 2015 ali, porque eles tiveram um boom imobiliário, e aí eles começaram a vender sem saber para onde estava vendendo. E aí a consequência disso foi as empresas que não conseguiam traquear sua venda, entender qual que era o seu modelo de negócio, começaram a ter queda de venda, porque eles vendiam por osmose, eles vendiam porque o mercado estava aquecido, não porque ele era bom. E aí eles começaram a cair, e aí a gente começou a fazer um marketing cooperado. Então, em vez de eu gastar 40 mil, vamos juntar 10 amigos aqui, cada um que não são concorrentes, porque todos são da mesma jornada, mas não são do mesmo segmento. E aí cada um dá 2, 3 mil, e a gente começa a fazer alguns eventos e ações. E aí, para isso, precisava ter algo em comum, uma bandeira.
E aí já tinha algumas coisas no mercado, eu não inventei nada, mas a gente fez uma disrupção muito grande no modelo de negócio e a forma de ativação. E a gente falou, pô, então a gente precisa... Aí me propus a falar com 100 escritórios de arquitetura. Eu fui em 87 arquitetos e designers. E aí eles me falavam algumas coisas. A primeira, poxa, sempre que eu tenho um problema, em qualquer associação, quando eu vou lá, o diretor é o dono da loja que eu tive o problema. Então, não pode ser modelo associativo, tem que ser uma empresa. Fazem 5 anos que eles fazem as mesmas ações. Não pode ser uma associação focada em negócio, em querer ajudar, tem que ser uma empresa de marketing de relacionamento que esteja 24 horas pensando. Vocês são uma associação, você sabe o desafio, né, Nath? Que ficar 24, mas como o seu cunho não é comercial, não faz sentido, mas o nosso era, a gente tinha que intermediar negócio, fazer acontecer. Então, não faz sentido uma associação, vamos montar uma empresa de marketing e relacionamento. E aí, a gente foi pegando alguns feedbacks e falou, pô, então beleza, vamos montar o Clube Casa como um projeto, nunca nasceu para ser uma empresa, algo assim, e vamos ajudar os amigos do meu pai. E aí, o Clube Casa, nós fomos em 19 empresas e 18 entraram na semana que a gente lançou a ideia, foi muito legal. E já pagando, já aceitando os moldes que a gente queria e tudo mais. E aí, logo no primeiro ano, a gente intermediou 40 milhões em negócio. Uau. Que é um valor substancial para um projeto jovem, né? E aí, eu com o Everlast aqui, e aí o Clube Casa começou, a gente fez alguns diferenciais no clube. Então, a gente percebia que a gente tinha que gerar, primeiro, a gente tem uma pirâmide no nosso setor muito grande, a gente tem que gerar um platô onde que todos têm acesso, mas só quem consegue, quem gera mais, conquista mais. Então, é nós da equidade. A base é tratar todo mundo de forma igual e os diferentes de forma diferente. Então, mas os iguais, eles têm acesso ao diferente se ele for diferente. Então, a gente começou a perceber que, pô, legal, não é um sistema que um é melhor que o outro ou um anula o outro. Na verdade, a briga começou a ser com ela mesma. Cada profissional começou a ter o seu próprio competidor, que era ele mesmo. E aí isso gerou um senso de comunidade muito grande, porque as pessoas elas começaram a trocar muito mais, diferente de outras associações que elas brigavam para ser quem era melhor. Porque no final, se todo mundo alcançasse, todo mundo ganhava. Então isso criou um senso de comunidade muito forte. E aí, o senso de comunidade muito forte começou a gerar a venda. Então, a gente começou esse conteúdo falando sobre, pô, a gente precisa melhorar o mercado, a gente começou a falar sobre empreendedorismo, a gente começou a profissionalizar os profissionais, a gente começou a mostrar para eles o quanto que eles são capazes. 80% dos profissionais, juro para você, achavam que não eram capazes nunca de ganhar algum prêmio, alguma situação, porque sempre eram os mesmos que ganhavam. E aí eles geraram uma comunidade tão forte que alavancaram muitas vendas e começaram a desenvolver eles mesmos. Então, a gente não tinha ação de marketing. A nossa ação nada mais era do que fortalecer ali a relação da comunidade. E aí, quanto mais a gente fortalecia, mais esses caras geravam venda. E aí que nasceu esse insight. Aí, quando deu metade do ano, eu ia contratar um gerente, um diretor executivo, uma coisa. Aí vários o lojista falou, Thiago, se você sair, não tem projeto, porque o clube é você. Você que me vendeu esse negócio. Tanto foi que 2 anos depois, um deles, um grande amigo hoje, me falou assim, Thiago, eu não comprei o clube, eu comprei você, cara. Quando você veio me falar, você tinha tanto brilho no olhar, você trouxe... Você falou tanta asneira, imagina, eu não era do setor, imagina o tanto de asneira que eu deve ter falado. Mas ele me falou um negócio que me marcou muito. Ele falou, Thiago, você não sabia como você ia chegar. Mas, cara, você passava tanta segurança que em algum lugar você ia chegar. Então, ele falou isso para mim depois de 2 anos, 3 anos, um dia a gente tomando uma cerveja e tal. E aí ficou muito claro para mim que as pessoas não compram o produto, eles compram as pessoas, né? E ali, o produto, ele era... A história em si, né? A história, storytelling, tudo mais. E aí eu gerava um conteúdo tão legal, eu trazia dados, eu falava que o setor podia ser isso, aquilo, eu trazia benchmarks, eu trazia de outros setores, porque no nosso setor não tinha nada muito para se inspirar. Então eu acabei vendo muito
outros setores, já tinham programas loyalties, programas de fidelidades em vários outros setores, e aí a gente começava a trazer um benchmark e tudo mais, e esses caras ficavam, nossa, caramba, trazia números de taxa de recorrência, de conversão, tal, e isso a gente foi pegando. E aí, aí eu acabei saindo da Everlast, né, da parte administrativa, tudo mais, mantive como acionista, e fui para o Clube Casa. E aí o Clube Casa começou a crescer, e hoje o Clube Casa tem quantos anos? 6 anos. 6 anos, e já está com quantos associados? A gente tem em torno de 250 empresas associadas. E mais importante do que isso, a gente, não tem um negócio que chama churn, que é a taxa de desistência, né? É muito baixa, muito, muito, muito baixa. Mesmo perante uma pandemia aí, aparentemente a gente teve quase nada de pessoas se desligando. Então, a gente tem aí quase 6 mil escritórios de arquitetura e design que já geraram negócio conosco, tem uma base de 12 mil que já participaram dos nossos cursos e treinamentos. E aí, o grande quais são os desafios, né? Quais são essas... O grande resumo de tudo isso é tudo que você for fazer, a história toda que eu disse, então, se você for ver, tudo foi uma jornada. Eu estou na jornada ainda, né? Então, eu acho que ser empreendedor não é você se apegar, eu vendo isso, eu vendo aquilo. Na verdade, você vende. Na verdade, você entrega. Você tem que melhorar a vida das pessoas. Vamos lá. Se eu não quisesse... Eu podia ter falado ajudar meia boca meu pai, ou eu não ajudar. Então, às vezes as pessoas se colocam em posição de querer muito receber já antes, ou saber qual lucro que vai ter, sendo que ela nem sabe. Mas qual que é a sua entrega, né? Exatamente. Então, quantas vezes de uma ajuda, de uma iniciativa ali, que você só está, de alguma certa forma, sendo prestativo, sai aquela sacada, né? Então, o Clube Casa foi eu falo que foi uma consequência desse meu jeito de querer fazer e acontecer, que eu já me ferrei muito, mas isso também me trouxe muitos aprendizado, né? Aprendizados, e é um eterno aprendizado. Então, eu acho que é exatamente isso. Então, eu tive a feira, o Sodré Sports, o Everlast, e eu falo que não existe sorte, né? Eu acho que a sorte você constrói e você tem que estar preparado. Mas tem um livro que é o Outlier, que chama Fora de Série. Ele fala sobre o quanto que a sorte, as oportunidades aparecem, mas se você não tiver preparado para elas, ela passa. Então, ele fala que uma pessoa, para estar plena, para ser efetivamente especialista em algo, ele dá uma comparação que tem que ter no mínimo 10 mil horas de voo. Então, você fazendo algo todo dia, de forma insana, dá em torno de 5 a 7 anos fazendo a mesma coisa, mas não da mesma forma. Então, se eu tivesse essa oportunidade de conhecer esses amigos do meu pai, de conhecer esse setor, sem ter vivido o jogo de cintura, se você for ver, o que acontecia na feira lá com 100 expositores, acontece com 250 lojas. O jogo de cintura de saber lidar, tem setores que eu tenho 10 concorrentes que vendem praticamente a mesma coisa. Então, você saber lidar e o melhor, extrair o melhor de cada um e esperar o melhor de cada um. Isso é muito importante. Cada um tem... você pode conhecer o pior, mas espere sempre o melhor das pessoas. E aí, você vem para um Sodré Sports que, cara, para mim, não menosprezo ninguém, mas todo mundo é possível falar. Mas eu me pergunto antes, será que eu vou gerar valor para esse cara? Então é melhor nem falar, entendeu? Eu vou conseguir E aí você começa a entender o que gera valor para aquela pessoa e te conecta. E aí vem a Everlast, que foi, eu acho que isso foi o grande impulsionador do Clube Casa, que é o primeiro marketing de experiência. Então, eu trazia ali, a gente tinha um setor de marketing de experiência absurdo, onde que a gente não tinha recurso nenhum e tinha que fazer o marketing wow. Então, essa parte da criatividade, de conectar coisas e tudo mais. E muita parte de canais e personas. Então, cara, o grande problema do nosso setor é que os caras querem vender tudo para todo mundo. Entenda qual o canal e potencialize o canal que funciona.
e entenda que é a persona e potencialize a persona que compra o seu produto. E aí é o que o nosso setor fazia, que quando eu comecei no clube, essas lojas. Queriam vender tudo para todo mundo e falava a mesma coisa para todo mundo. Cara, vender para imobiliária tem que ter um discurso, vender para a construtora tem que ter outro, vender para o corretor tem outro, vender para o especificador é outro, vender para o cliente final que vem pelo digital é um, vender pelo cliente final que vem de porta é outro. São todos canais de venda que você precisa ter exercícios de pitch diferente. E aí tudo isso me trouxe para o momento da oportunidade. Então, se eu não tivesse ajudado ali e tivesse me conectado com essas pessoas, não teria tido essa oportunidade de lançar o Clube Casa Design. E aí os desafios daqui para frente, a gente teve faz um ano que a gente está num processo de não crescer mais horizontal e crescer vertical. Então, para mim, não importa pôr mais empresas para dentro. O meu grande Você quer melhorar a sua entrega para o seu grupo. Exatamente. Então, a gente está insanamente... A gente teve um pico agora, em 2019 para 2020, a gente quase fez 60%, 70% a mais de novos negócios para mesmas empresas. Então, não importa pôr mais empresa. Lógico que a gente tem várias lacunas a ser preenchidas, mas o grande desafio primeiro, ter sempre o churn baixo. Então, a nossa taxa de desistência é muito baixa, isso é uma das nossas metas. Segundo, que fazer quem está com a gente ter mais negócio e mais resultado. E terceiro, é impactar o mercado. Por isso que eu fiz uma fusão de uma parte dos nossos negócios com o Fábio, que é um empreendedor que tem o mesmo mindset que eu, mas na parte de Uberlândia, Minas, Mato Grosso e Tocantins. Ele tem um clube de negócios muito parecido com o Clube Casa, e a gente criou uma terceira empresa só para desenvolver soluções para melhor atender os nossos clubes. Então, eu acho que agora, os próximos 5 anos, vai ser muito focado em desenvolvimento de iniciativas no Grupo A2, para melhorar a entrega para os nossos clubes, e aí o Clube Casa Design, cada vez que passa, se tornar referência. Então, eu acho que é isso. Eu me vejo, sim, como um grande stakeholder no mercado. Eu tenho um business intelligence que a gente consegue entender just in time, assim, o mercado, porque a gente está dentro de várias empresas. E agora, com essa nova visão nacional, porque a gente sai agora só de São Paulo, a gente já tem Curitiba, Fortaleza, tem Rio de Janeiro, aí tem, através do Fábio, Mato Grosso do Sul, Minas, Tocantins, Distrito Federal, onde que a gente consegue ter uma visão unificada de todos os negócios do setor. Então, acho que vai ser bem porrado os próximos 5 anos aí. Bom, muito obrigada, Thiago. Acho que foi incrível. A gente podia ficar aqui falando o dia inteiro. Pena que a gente só tem 1 hora aí para conversar, mas foi incrível. E para a gente encerrar aqui, então, um resuminho desses 3 pontos que a gente falou, assim, uma frase, né, uma questão para a gente encerrar aqui: propósito, comunidade e comércio. Na verdade, assim, é conteúdo, comunidade e comércio. E aí o propósito, que eu brinco que é o propósito... Acho que o propósito vem até antes, né? Na verdade, assim, o propósito é você... vou te dar um exemplo banal, tá? A gente tem pessoas que têm empregos, por exemplo, desde de dia a dia, de bater ponto, desde pessoas secretária até... São pessoas que fazem trabalhos incríveis, mas elas se veem no limbo de não conseguir sair daquilo, concorda? Eu já conversei com algumas empresas, com algumas pessoas dessas, e aí ela não se vê por algum motivo. Por exemplo, primeiro que ela não acha que é merecedora daquilo, e segundo que ela está ali só para sobreviver. Mas se ela pôr na cabeça dela, por exemplo, qual que é o propósito dela? Vou te dar um exemplo simples. Pagar a faculdade do meu filho, fazer inglês. Ela começa a ver aquilo como uma ferramenta para alcançar o propósito dela. E aí ela começa a ter prazer naquilo. E aí ela começa a atender bem, aí ela começa, sem perceber, a criar novas habilidades. As pessoas começam a chamar ela porque ela é uma pessoa prestativa e gosta de ajudar. E aí, do nada, ela fala: você não quer ser assistente financeira? Você não quer ser agora a nossa gerente financeira? Você não quer ser a nossa... E aí, você começa a entender que é mais ou menos isso. Então, o propósito, ele tem que estar bem claro e tem que ser revisado. Você não tem um propósito infinito. Mas o mais importante
é a gente descobrir estar bem conosco mesmo, entendendo que aquilo que a gente está fazendo, às vezes, não é o que é o que a gente mais gosta, mas aquilo é uma ferramenta Para para chegar em algum impulsionar. lugar. Exatamente. E aí as pessoas começam a viver melhor. E as pessoas felizes, as pessoas que acreditam em si, as pessoas que têm, é comprovado, elas têm 30%, 40% mais resultados que pessoas que não acreditam em si. Então, isso é muito simples. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, você só vai gerar venda com repetição, vamos chamar assim, com recorrência, se você entregar verdadeiramente conteúdo. Então, quem, quem fica com conteúdo, quem não ensina, quem não distribui, são pessoas que não conseguem escalonar o seu propósito. E quando as pessoas elas conseguem entender o seu propósito, elas se conectam a você e a compra se torna uma consequência. Então, seja você um designer, você pode falar do seu processo criativo, você pode fazer tutoriais, e aí você fala, alguém vai copiar essa minha técnica? Muito pelo contrário. Não tem como. As pessoas elas vão começar a admirar, porque eu acho que a beleza, o designer ela tem duas coisas, né? Tem o belo, que eu acho legal, mas o que mais me impacta... Tem a história, né? História. Então, eu tenho aprendido a consumir designer com o nosso grande amigo Beto Cossenza, e ele fala que, assim, o processo do consumo do designer é igual ao processo da obra de arte. A pessoa, ela primeiro compra um retrato, aí depois ela compra uma numerada, uma cópia numerada, aí depois ela vem e compra uma obra original. Então, não dá para ir para a obra original de uma vez. Mas se você não educar as pessoas sobre aquele retrato, sobre, você não quer começar a consumir obra de arte? Olha que legal, isso aqui é um retrato, um design, não sei o que lá. A pessoa compra, ela fica vendo aquilo, fala, meu, que legal, agreguei valor. Daqui 2, 3 anos, já sai uma edição limitada de alguma, que é um preço mais acessível, ela vai lá e compra. Aí daqui uns... Então, é uma jornada. Então, se você não educar essa pessoa a consumir do básico, então eu falo para vários... E uma educação constante também, né? Eu falo para vários designers, tem um produto de entrada. Ele fala, tem que fazer um produto barato? Não, mas pense em um produto que ele possa ser consumido pelo cara que tem grana, mas na cabeça dele não dá valor ainda. Então, você tem designers que têm produtos de altíssimo valor agregado. Se ele fizesse, por exemplo, pequenos adornos de mimos, não agregaria menos valor a ele, mas seria já um produtinho de entrada para aquela pessoa ficar vendo, que nem na minha frente, aqui eu tenho uma peça da St. James desenhada pelo Rui Otaki, tá aqui na minha frente. Eu tenho um porquinho do Harry Arling, um vasinho do Drawer. Eu não conseguiria ter uma Capeline, mas eu tenho um vaso do Drawer. Então você começa... Eu não conseguia ter uma casa do Rui Otaki, mas eu tenho um centro de mesa dele. E isso vai gerando e trazendo valor, entendeu? Eu sou um exemplo que eu estou no setor há 6 anos, então eu estou aprendendo ainda. Eu sempre falei que eu não sou especialista. Por isso que eu tenho várias pessoas ao meu redor que me ajudam. Meu negócio é empreender, falar de inovação, mas tá sendo legal falar de design também. Eu estou sentado numa cadeira dupla preta. Eu tenho certeza absoluta que há 5 anos, 4 anos, eu nem sabia. Você está se educando, né, pelo setor, você está sendo educado, na verdade. E é fato que o design melhora a vida. Porque quando você consome design, você começa a ter uma visão de valor agregado, de longo prazo, você começa a ter uma visão um pouco muito legal, quanto que isso te agrega em outros pontos. Mas isso dá uma outra conversa gigante. Mas eu acho que o design melhora a vida das pessoas, sim. Bom, Thiago, muito, muito obrigada. Acho que a gente tem muita troca ainda, né? A DP e o Clube Casa, acho que é o primeiro ano aqui de uma parceria longa. A gente já está conversando desde o começo, no finalzinho do ano passado, mas agora, né, no começo desse ano, que a gente aprofundou, fez várias coisas juntos. E cada conversa com você eu aprendo assim muito, e eu acho que todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo
vai aprender muito e vai ter muito insight e aplicar isso no seu próprio negócio, né? Ou na sua própria vida também, né? É Isso é isso. muito Mas obrigado, importante. viu? Natasha, Obrigada. parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo, está sendo incrível a forma que você está trazendo a ADP aí para a comunidade e conte Obrigada. conosco em todos os projetos aí. Fica com Deus. Tchau, Foi tchau. ótimo. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. A gente se vê, então, numa próxima. Uma boa noite a todos.